Ah, minha querida França, uma das seleções mais fortes do futebol. Jogadores históricos, lendas da defesa ao ataque. Provavelmente a seleção com maior chance de igualar o Brasil em títulos de Copa do Mundo no futebol moderno, e quem discorda disso é maluco. Mas imagina como seria trazer todas as lendas históricas e modernas e colocá-las no mesmo time. A máquina de vencer que isso não traria. Mon cher, dessa vez eu vou fazer a seleção dos sonhos da França. Na minha cabeça, a seleção mais forte desse quadro até agora. Só lendas, e eu tenho certeza que eu vou te surpreender com algumas das minhas escolhas. Bom, eu acredito que você já saiba que tá rolando o Campeonato Celestial nesse canal, onde o seu mago francês aqui recebeu a pedra que retorna as lendas do futebol em seus auges para formar o time dos sonhos de algumas seleções, e eu tô aqui para fazer a competição final entre essas seleções assim que elas estiverem formadas. Lembrando que o time dos sonhos não é o time de lendas que no fim não conseguiria ser competitivo nos padrões do futebol atual. Como eu gosto sempre de citar, não tem como eu colocar um goleiro lendário de 1,60 m, sendo que a Alemanha vai colocar o Neuer. Eu tô falando de um time com um estilo de jogo definido e que é capaz de bater de frente com qualquer outro time histórico. Eu espero de verdade que você já tenha visto como que ficou o Dream Team da seleção brasileira e da Argentina. Caso você não tenha visto, após esse vídeo você vai clicar nos cards que estão aparecendo aí e vai assistir todos eles, que eu tenho certeza que tu vai curtir. A questão aqui é, eu acredito que montei a seleção mais forte desse torneio até agora. A única seleção capaz de bater de frente com o Brasil de Pelé, e isso eu não tenho dúvidas. Vamos começar pelo gol. Eu sei que eu poderia ir de Lloris aqui, seria um nome óbvio até para se colocar, ou até apostar mais numa lenda como Fabien Barthez, mas com todo respeito a esses caras, eu preciso do Neuer francês. Um goleiro com alta envergadura e bom com os pés. Por isso, o escolhido foi ninguém mais, ninguém menos do que Mike Maignan. Esse cara liderou o Milan em seu primeiro título da Série A após 11 anos, que foi o título de 21-22, sendo eleito o melhor goleiro da Liga Italiana. Ele é um especialista em defesas de pênalti, o que pra gente é muito, muito importante nesse torneio, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E em abril de 2023 tem algo interessante, que foi que ele defendeu aquele pênalti e no rebote ele faz uma defesa milagrosa, ganhando o apelido de Magic Mike. Então eu acho que essa magia dele no nosso gol vai ser extremamente útil. E se você for comparar ele com os goleiros escolhidos do Dream Team da Argentina e do Brasil, você vai ver que a briga é de cachorro grande, que tem muita equivalência aqui. Agora, pulando direto para a lateral direita, onde eu não tenho nenhuma dúvida que simplesmente eu vou fazer o que eu nunca fiz em nenhum Dream Team. Eu vou improvisar um zagueiro na lateral direita, que facilmente é o melhor lateral direito da história da França, mesmo sendo improvisado. E eu tô falando de Lilian Thuram. E vale uma menção aqui ao Sagnol e também ao Pavard. Mas aqui eu acho que não tem como comparar o Thuram com nenhum desses dois. Eu gosto sempre de lembrar, tipo assim, como se fosse realmente a minha melhor lembrança, mon cher, da semifinal contra a Croácia em 98, onde o pai aqui não teria nenhuma Copa do Mundo se o Thuram não tivesse feito aqueles 2 gols que viraram o jogo contra a Croácia. Fora que o Thuram também foi o jogador com mais partidas pela França, que ele fez 142 partidas em mais de uma década, até ele ser ultrapassado pelo Lloris. Mas como diz o sábio Gustavo 21 da nossa comunidade do Discord, goleiro no futebol não conta, não é?
Tô brincando, você sabe que eu tô brincando. Tenho certeza que você sabe que isso daqui é ironia, só ele que é mongoloide, eu não sou. E antes da gente falar de um dos melhores laterais esquerdos do mundo, da história do futebol francês e o mais subestimado da história do futebol, eu quero te pedir para deixar um like nesse vídeo. Se você der like, esse vídeo tiver muitos likes, eu vou trazer com mais frequência esse quadro. E quanto mais frequência eu trouxer os Dream Team, mais rápido a gente chega na final, que é para fazer esse campeonato acontecer entre os times e as seleções que foram criadas aqui. Então, compartilha com um amigo também, deixa o like nesse vídeo, comenta alguma coisa que eu tenho certeza que isso daí vai me incentivar a trazer mais vezes esse quadro. Se você quiser fazer parte da decisão de qual será a próxima seleção escolhida para me montar o Dream Team aqui, você vai clicar no primeiro link da descrição, assistir um vídeo que te mostra como que você pode entrar para nossa comunidade do Discord. Se inscreve no canal, porque eu tô com a meta de bater 7.000 inscritos até o Natal, eu tenho certeza que esse vai ser o melhor presente do meu amigo Papai Noel. Então, se você já está inscrito, o que você vai fazer? Você vai enviar esse canal aqui, esse vídeo para um amigo seu que é amante de futebol, para que essa comunidade de pessoas que veem o futebol de verdade, de forma criativa, cresça cada vez mais. Então, falando do lateral esquerdo dessa nossa seleção, eu sei que a maioria pensaria que é uma posição muito difícil do futebol francês. E, assim, sinceramente, a maioria pensaria no Evra ou até no Theo Hernandes. Mas, na real, eu vou falar do melhor lateral esquerdo formado na França e o mais subestimado. Eu estou falando de Bicient Lizarazu. Esse cara, além de multicampeão no Bayern de Munique, foi titular absoluto na geração dos invencíveis da França, que foi de 98 a 2000, ganhando a Copa e a Euro sem perder. E ele é impressionante, uma qualidade de jogo que transcende qualquer outro lateral esquerdo da história do futebol francês. E é impressionante que no Bayern de Munique o cara usava simplesmente a camiseta 79. E ele falava pra imprensa que era porque ele tinha 1,69 de altura e nasceu no ano de 1979. Mas no vestiário você está ligado que o cara contava outra história, né, cara? E que esse número aí era muito significativo pra ele, se é que vocês me entendem. Mas até agora eu posso afirmar que do ponto de vista defensivo é a seleção mais forte do torneio. Porque agora a gente vai pra zaga, que foi muito inspirada no estilo de zaga que eu tô trazendo nesse Dream Team, mas principalmente que eu trouxe no Dream Team da seleção brasileira, que de novo, se você não assistiu, tá aí no card. Eu sei que a gente tem zagueiros lendários na França, a gente tem o Laurent Blanc, recentemente a gente tem o Umtiti, o Lucas Hernandes, mas na minha dupla de zaga, ela vai ficar como um contraste do clássico e do moderno, pois os nomes escolhidos foram Marcel Desailly e Raphaël Varane. Eu tenho certeza absoluta que o Desailly, ele não era chamado de a rocha à toa. Ele foi o primeiro jogador a ganhar Champions League em 2 anos seguidos por 2 clubes diferentes, porque ele ganha em 93 com aquele time absurdo do Marseille, que a gente sabe as polêmicas envolvidas naquela conquista, mas logo depois ele vai para aquele Milan lendário de 94 e ganha de novo outra Champions League. E eu sei que na final de 98 eu quase matei esse arrombado pela aquela expulsão dele no jogo, mas eu não podia negar que esse cara é um monstro. O Varane, eu não preciso nem justificar a estadia dele nesse time dos sonhos, porque o cara venceu 4 Champions com o Real Madrid, ele foi o pilar defensivo na vitoriosa campanha da Copa do Mundo de 2018, todo mundo lembra disso, e foi o capitão mais jovem da seleção francesa da história, ele foi o capitão com 21 anos. Agora que a nossa defesa está formada, praticamente a defesa mais sólida entre as seleções até agora, talvez
talvez só perca para a seleção daqueles italianos idiota lá, mas, de novo, a seleção italiana pode ser a próxima a aparecer no Dream Team, é só você entrar para a comunidade do Discord e participar da votação lá para definir qual vai ser a próxima seleção escolhida. Mas o que eu sei é que eu não vou perder para nenhuma seleção do mundo na posição de meio campo. Possivelmente o meio campo mais forte até agora. Há controvérsias, mas eu tenho certeza que a minha França aqui detona. Vamos começar pela volância, onde não pode ter outro nome. Eu tô falando do Dunga francês Didier Deschamps. Zizou, você não disse que ela era seu inimigo mortal? Isso é só no que diz respeito ao fato de que já era para eu ser técnico da seleção, mas como jogador ele é uma escolha óbvia e não vamos falar muito sobre isso. Quem acompanha esse canal há muito tempo sabe que eu sou um fã declarado do Makelele. Gosto muito do estilo do Emmanuel Petit, mas, na minha visão, o Deschamps foi capitão na Copa de 98 e na Euro de 2000. Foi um jogador muito subestimado, isso com quase todos os defensores franceses acontece na realidade. Essa é um cara que joga numa posição onde ele se destaca muito pelo estilo de jogo. Mas também ele, a gente tem que admitir aqui, ele está num patamar único de Zagallo e Beckenbauer como jogadores que foram campeões de Copa e técnicos campeões de Copa também. E eu também vou fazer parte disso, assim, de uma forma muito suave. Vou distribuir mais uma copinha ali para aquele amigo Mbappé, que eu tenho certeza que vai dar certo. Me aguardem, inscrevam o que eu tô te falando. Como meia central, eu precisava de um homem mais físico, já que eu tenho Deschamps ali na volância, mas eu precisava de um cara que ajudasse ele também na distribuição, mas que tivesse pique para marcação também. Afinal, ele vai ser responsável por ajudar o Didier a marcar Pelé e Maradona. Então, eu não poderia chamar outro nome. Eu sei que muitos pensariam em me errar, mas eu não acho que seria o nome ideal. Eu quero um carregador de piano que fez isso durante toda a carreira, com um sorriso contagiante no rosto, e para isso ninguém melhor do que N'Golo Kanté. O cara mais humilde e amado entre os jogadores do futebol mundial, liderou no milagre do Leicester City em 2016, foi um motor da França na Copa de 2018, e se você comentar alguma coisa contestando a posição dele, você é um mongoloide doido da cabeça, entendeu, mon cher? Mas agora nós vamos para a polêmica. Quem será o líder desse meio campo? O cara que vai guiar esse time para a vitória. Eu sinto muito em dizer aos fãs desse canal aqui que eu tenho que deixar meu ego de lado e dar essa posição e a camisa 10 da seleção dos sonhos pro meu veterano. Michael Platini será o 10 desse time. Mas nem podendo. Cara, tipo assim, esse daí vai esquentar banco. Irmão, eu sou o centro dessa seleção, eu sou a alma dessa porra. O jogador francês mais importante da história. 2 gols de cabeça na final da Copa de 98. Eu tenho um gol mais bonito de uma final de Champions. O jogador mais técnico do futebol europeu. Um dragão em campo. Fora que na posição não tem ninguém que chega perto do legado do pai aqui, né, cara? O único cara que se compara ao Pelé em decisão em final de Copa do Mundo. O único jogador genial da história da França que não precisava de estatísticas para se justificar no mais alto nível do futebol. Se alguém comentar sobre o Raymond Kopa ou chorar pelo Platini, eu vou dar um jeito de banir desse canal aqui. Deve ser possível dar ban aqui, cara. Agora, vamos às polêmicas, já que o meio-campo já tá pronto. E aqui a gente tá falando de um trio de ataque, eu tenho certeza que eu vou ouvir chororô. Mas vamos começar pela posição mais tranquila e acredito que mais óbvia, que é a ponta esquerda. E aqui já vamos falar que é do Mbappé, nosso Donatello, toma de conta. Aqui não tem nem debate, a não ser que você acha viável substituir o Tartaruga Ninja pelo Silvainho e o Thor.
Esse, da minha cabeça, não tem nem possibilidade de bater de frente com o Donatello. Esse cara, a gente tem que admitir que o Mbappé é o segundo jogador da história, depois do Pelé, a marcar em uma final de Copa do Mundo antes dos 20 anos, e isso significa muito. Ele fez um hat-trick na final da Copa de 2022, mesmo não ganhando com a seleção francesa, o que foi uma pena. E na minha visão, ele foi o verdadeiro melhor jogador daquela edição de Copa do Mundo. O cara é o jogador mais rápido da história da Copa do Mundo, registrou um sprint de 36 km por hora lá em 2022. Esse cara vai ser um problema para todos os zagueiros de todos os Dream Teams até agora. Só que na posição de centroavante, no 9, eu confesso que eu fiquei na dúvida. Porque a gente tem nomes como Just Fontaine, o centroavante muito bom, mas o que realmente alugou um triplex na minha cabeça, meu amigo, foi a porra do Karim Benzema. Um dos 9 mais brilhantes da sua geração, provavelmente o 9 mais inteligente que eu já vi em campo, fora que ele é o maior assistente da história do Real Madrid, não é o que difere muito seu estilo de jogo. Só que para esse time eu acho que ele não seja assim a melhor escolha. Eu vou escalar meu amigo de longa data, Thierry Henry, que tem todas as valências do Benzema: finalização, QI, visão de jogo. A gente tem que lembrar que o Thierry Henry também tem um recorde imbatível de mais assistências em uma temporada de Premier League. Então o cara também consegue fazer esse papel. Porém, o que ele mais se destaca é pela sua velocidade e principalmente pela sua potência física, que ele tem muito ao seu favor. E isso daí será muito útil para esse nosso modelo de ataque. Definindo o 9 e o ponta esquerda, vamos para a verdadeira polêmica aqui, tá na ponta direita. Porque eu sei que aqui surge nomes como o Ousmane Dembélé, que recentemente foi o Bola de Ouro. O cara joga demais e tá numa fase muito boa e tem uma velocidade muito acima da média, fora que ele é um cara de muitas assistências e visão de jogo também. Mas eu acho que aqui o cara com mais peso seria o Franck Ribéry. Fez história no Bayern, era para ser o Bola de Ouro em 2013, como eu bem pontuei e argumentei esse vídeo que tá aparecendo no card pra você agora, caso você queira assistir qualquer hora aí. É um jogador muito bom, tem uma qualidade muito acima da média, mas não tem como, principalmente na seleção, comparar ele ao nosso titular e melhor jogador da Copa de 2018. Vamos ser sinceros, era para ele ter ganhado a Bola de Ouro naquele ano. Eu estou falando de Antoine Griezmann, foi o melhor jogador e artilheiro da Euro de 2016, líder técnico da França na Copa de 2018, que foi o campeão. Em 2018, ele foi líder técnico, mas infelizmente foi vice. Não existe comparação entre Antoine Griezmann e o Ribéry. Não tem como, gente. O Griezmann foi muito prejudicado pelaquela bosta, daquela barca furada, daquele Atlético de Madrid lá, e foi pro Barcelona numa fase zoada do clube, que nós não sabíamos se o Barcelona era o Barcelona ou se era a porra do Villarreal. Não foi um desastre como todo mundo gosta de dizer. Falar que o Griezmann foi pra lá e foi um badre completo é o João Félix. Não, nem de longe. Ele jogou bem, mas infelizmente o time já tava em frangalhos. Aquela porra daquele poema lá é uma desgraça. O Griezmann sempre vai escanteado no setor do futebol, porque eu já ouvi, inclusive lá dentro da comunidade do Discord, que o Salah jogou mais bola que o Griezmann em 2018. É loucura pra cada tipo de gente, não é? Agora que o time está escalado, vamos saber como que essa belezura aqui joga. E eu acredito que você não tenha dúvidas de que esse é provavelmente o time mais forte que você viu escalado, fala a verdade. A gente entra numa posição aqui, como inicialmente eu mostrei, um posicionamento padrão, que poderia ser um 4-3-3 clássico, mas aqui está a diferença, porque o pai aqui também estuda futebol e eu fui estudar, não é? O grande que me treinou no Real Madrid, infelizmente a passagem dele lá foi pouca, ainda dei uns conselhos pra ele ainda, mas o cara é o Vanderlei Luxemburgo, que tinha uma filosofia de futebol muito interessante, que infelizmente o Brasil de 2006 não conseguiu colocar em prática, e eu, com toda a minha genialidade, vou conseguir fazer isso funcionar, e por esse motivo a escalação desse homem aqui.
que é o seguinte, a gente tem uma defesa que ela é totalmente apoiada por jogadores que defendem de verdade. Se nas laterais a gente tem laterais que atacam em outras seleções, como o Dream Team do Brasil, aqui a gente tem laterais que defendem e temos também zagueiros que são especializados em defender. Então nós temos uma defesa sólida. Então como que vai funcionar esse time? Defesa sólida, meio campo transitório, ou seja, um meio campo que não se cansa, enquanto nós temos um cara que marca com uma sabedoria gigante aqui atrás, protege a defesa e guia ela para saber a movimentação certa, enquanto o Kanté faz esse progresso aqui e pode vir a ajudar em qualquer vácuo que o meio de campo deixar. E deixaremos para mim o gênio pensar no futebol aqui para frente, como que a gente vai encontrar aqueles passes, assim como eu encontrei para detonar o Brasil em 2006 para esse meu colega aqui fazer o trabalho. Então o que acontece é o seguinte, a gente vai jogar dessa maneira aqui quando se trata de jogar da forma padrão. Agora, quando estivermos atacando, como o bom Vanderlei Luxemburgo em seu auge gostava de pensar, a gente vai jogar no que eu chamei de quadrado mágico. Jogamos sem pontas e jogamos nesse esquema, porque eu acredito que atualmente o Mbappé vem mostrando isso, que quanto mais dentro da área e próximo da área ele tá, melhor. Fora que o Zidane consegue fazer esse papel de criação muito bem e se aproximar nas horas certas, mas o Griezmann consegue fazer esse setor inteiro aqui com a majestade. É perceptível o futebol desse cara, só não entende isso quem é realmente burro. Mas esse daqui será o esquema ofensivo desse nosso Dream Team da seleção francesa. Eu tenho certeza que aqui a gente consegue anular as defesas dos outros times, porque nós temos dois jogadores de extrema velocidade e dois jogadores extremamente cerebrais aqui por trás, fora que o Zidane já mostrou que independente de quem venha pra cima dele, pode vir Dunga, pode vir a porra do volante argentino mais sanguinário de todos, ele vai conseguir sair disso e encontrar o passe perfeito pro Henry, porque eles têm a sintonia perfeita, o entrosamento de Luan e louva-a-Deus. É isso aí que vai acontecer, quem pegou a referência pegou, e esse vai ser o estilo de jogo desse nosso Dream Team. Esse é o time que, na minha visão, é o mais capacitado para bater de frente com o Dream Team do Brasil. Na verdade, se você assistir os dois vídeos, pegar as duas escalações e colocar uma lado ao lado da outra, você vai perceber isso. Me diga nos comentários qual seleção das 3 montadas até agora, na sua opinião, é a mais forte. Faz um ranking aí de terceiro, segundo e primeiro lugar. Não sei se a gente vai fazer um da seleção de Portugal por tão cedo, mas esse tem sido o papo dos meus 2 últimos dossiês nesse canal. Então respeito o Bola de Ouro aqui, meu brother. Primeiro eu comentei sobre as cagadas que o CR7 anda fazendo nas suas recentes entrevistas, não é? Cagando pela boca completamente. Eu acho que ele tá preocupado de alguma forma e ele tá pensando em como alcançar uma nova relevância quando parar de jogar futebol. Eu discuti muito isso com o pessoal da comunidade lá. E se você quer ver a minha opinião sobre as merdas que ele falou, é só você clicar no vídeo que tá aparecendo à sua esquerda. Agora, se você quiser saber o que na minha visão acontece caso Portugal ganhe a Copa de 2026 e como na minha visão o Cristiano Ronaldo poderia passar o Messi em legado pro futebol, clica no vídeo que tá aparecendo à direita. Deu muita discussão esse papo aí. Obrigado por me assistir até aqui e até a próxima, meu amigo.